Escrever é um gesto na direção do outro? Não sei, acho que sim. E tomara que o outro esteja lá, que haja alguém. Caso não haja, o gesto se esvazia, não faz sentido, ele se perde, esfarela. Eu li Terra de Casas Vazias. Terra de Casas Vazias foi escrito por André de Leones e publicado em 2013. O livro conta a história de vários personagens, mas principalmente de 2 casais, a Teresa e o Arthur, a Camila e o Aureliano. A Teresa e o Arthur acabaram de perder um filho, enquanto a Camila e o Aureliano precisam lidar com uma doença muito grave. O romance é dividido em 5 partes, com uma breve sinopse abrindo cada uma das divisões. Esse é o 4º romance publicado pelo autor e o 2º que eu leio. Eu já tinha lido Dentes Negros, que, se eu não me engano, foi publicado 2 anos antes desse aqui. E eu fiquei surpresa com a leitura, porque, na minha opinião, existiu uma transformação muito grande na escrita do autor. Alguns temas se repetem, por exemplo, essa ideia de um mundo em ruínas, literalmente no Dentes Negros, que é uma trama pós-apocalíptica, e metaforicamente no Terra de Casas Vazias, que lida com tragédias mais particulares. E eu vejo algumas semelhanças também entre os personagens. São personagens que se reacomodam, não superam, porque isso não é possível, mas se adaptam a uma nova realidade. Mas a escrita mudou muito. Ela é mais econômica, seca no Dentes Negros, enquanto aqui ela é bem mais elaborada. E o autor constrói figuras de linguagem belíssimas. Por exemplo, em uma determinada passagem, um dos personagens, uma criança, pensa que todas as nossas experiências ruins, todos os nossos traumas ficam contidos na nossa sombra. A sombra que nos persegue, nos acompanha, da qual a gente não pode fugir e que se torna mais forte quanto mais forte é a luz. Outra construção que eu achei muito bonita é a do próprio título do romance, Terra de Casas Vazias. As nossas casas e, de certa forma, as nossas vidas são preenchidas com ausências, com tudo aquilo que a gente não pode mais ter. E esse sentimento de melancolia vai ser trabalhado pelo autor. Ele apresenta um universo que não necessariamente faz sentido, que carece de significados. Um dos personagens afirma aqui, em um determinado momento, que toda a existência é desgraçada, que coisas ruins acontecem com todo mundo o tempo todo. A realidade vai se tornando cada vez mais triste e estranha. Para não dizer que eu não falei das flores, algumas coisas me incomodaram. Eu acho que algumas dessas tramas paralelas, elas não levam a lugar nenhum e isso é meio frustrante. Algumas passagens também, alguns capítulos, eu achei desnecessários. Por exemplo, o momento em que é descrita a morte da criança, do filho do Arthur e da Teresa. Eu acho que não acrescenta nada à narrativa e fala algo que nós, como leitores, já podíamos imaginar. Mas nenhum desses pontos me incomodou realmente. Eu gostei muito desse livro, da sua complexidade, da sua estrutura. Então foi uma baita experiência de leitura. Eu vou aproveitar esse vídeo para fazer mais 2 recomendações para vocês. A primeira é da resenha do Dentes Negros, o outro livro do autor que eu li. Eu vou deixar o link da resenha aqui no box de descrição. O André de Leones é um autor muito interessante. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam a sua literatura. E a segunda recomendação é do podcast que eu participo, que se chama O Nome do Livro. Eu tive o imenso prazer de entrevistar o André de Leones para o podcast. A entrevista é bem curtinha, mas ficou muito legal. Vão lá escutar. É só procurar por nós no Spotify, Coloca lá O Nome do Livro, facinho de achar. E me contem, se vocês já leram o André de Leones, qual foi o livro que vocês leram, o que vocês acharam, qual foi a experiência de leitura de vocês. Desculpem pela voz de gripe, aqui meu resfriado de vários dias que estou com um pouco de dificuldade de me livrar. Grande beijo para todo mundo e até a próxima.